Vou fazer uma leitura rápida do livro de Ezequiel, capítulo 8, para vocês verem como que o povo trata com as coisas de Deus. Aos nossos olhos são puros e santos, mas por trás, veja bem, e olha que essa aqui é a única igreja na terra que Deus permitiu que fosse construída. Isso é Deus. Isso aqui não é pastor, não sou eu, nem obreiro, nem ninguém não. É Deus. Deus autorizou a Salomão, nem a Davi, a que construísse um templo. É o único na terra, a única obra que Deus pediu que o homem fizesse. E assim mesmo ela foi derrubada, assim como Jesus predisse para Pedro, que não ficaria pedra sobre pedra, ok? Então diz assim no capítulo 8. No 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, aconteceu o quê? Estando eu assentado em minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, ali pousou sobre mim a mão de Deus. O Senhor, olhei e eis uma figura que parecia de fogo, desde seus lombos e para baixo. Era fogo. E de seus lombos para cima, era como um aspecto de um resplendor, como cor de bronze polido. E aquela figura estendeu a mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio interior que olha para o norte, onde estava colocado o ídolo do ciúme, que provoca ciúme, entendeu? Israel adorava um ídolo, que era o ídolo do ciúme. Eis que ali estava a glória do Deus de Israel, como a visão que eu tinha visto no campo. E disse-me: Filho do homem, levanta agora teus olhos para o lado do norte. E levantei meus olhos para o norte, e eis que o norte, junto à porta do altar, estava a imagem dos ciúmes, à entrada. Então disse-me: Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste de meu santuário? Mas verás abominações ainda maiores. Ele está querendo dizer que isso aqui é só o começo, nós estamos só na entrada do templo. E levou-me à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, agora perfure a parede. E perfurei a parede, e eis que havia uma porta. Então ele disse: Entra e vê as malignas abominações que estes fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que toda forma abominável de répteis, de animais, de todos os ídolos da casa de Israel, estava pintado na parede em todo o redor. E diante deles estavam 70 varões, anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Zafã, no meio deles. Cada um estava com seu incensário na mão, e subia uma extensa nuvem de incenso. Então me disse: Filho do homem, viste as coisas que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, quer dizer, no escuro, escondido, cada um em suas câmaras, seus quartos, pintados de imagens? Porque eles dizem: Não nos vê o Senhor Deus. O Senhor abandonou a terra. Depois disso, dizem-me: tornarás a ver abominações ainda maiores do que aquelas que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está ao norte, e eis que as mulheres estavam assentadas ali, chorando por Tamos. Ele disse-me: Viste isso, filho do homem? Verás abominações ainda maiores do que essa. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Eis que junto à entrada do templo do Senhor, entre o pátio e o altar, havia 25 varões com as costas para o templo do Senhor, com os rostos para o oriente. E eles adoravam o sol, Deus Atom, prostrando-se para o oriente. Então disse-me: Viste, filho do homem?
é coisas levianas para a casa de Judá, fazer abominações que fazem aqui, que encheram a terra de maldade e me provocaram ainda mais. Eis que chegaram o ramo a seu nariz, pois eu também procederei com furor. Meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que grite os meus ouvidos com grande voz, eu não ouvirei. Então ele está querendo dizer que provocou o que eles falam, a ira de Deus, que fala o furor, né, de Deus. A questão aqui é de justiça. Então provocou a justiça de Deus. Então quando você provoca a justiça de Deus, você tem esse afastamento de Deus. Isso aqui é uma simplificação para a gente ter um entendimento a respeito do que acontece no sistema religioso como um todo. O que acontece? Deus ele pede para que a gente proceda de uma maneira com as pessoas. No nosso caso, o id, né? O id, pregar o evangelho a toda criatura. O id, ok? Pregai. Mas como pregar? Bom, como pregar, também Jesus orientou a respeito de como pregar. Assim foi feito com seus discípulos e eles assim foram fazendo sobre a terra até o ano 300. Locais que se ajuntavam um aglomerado maior de pessoas e outros menor. Grupos de pessoas, ok? Não tinha essa acepção de pessoas, né? Separação por placa, por denominação, essas coisas não existia. Cristão era um só. Então eram seguidores de Cristo. Então qual é a diferença de um seguidor de Cristo, um seguidor de Deus, ou um filho de Deus, para um religioso? Qual a diferença? A diferença está na obediência, como está aqui em Ezequiel no capítulo 8, para a gente ter entendimento. O capítulo 8 inteirinho é a mesma passagem, falando a respeito de Ezequiel, que foi levado em visão até o templo de Israel, o templo de Salomão. E aqui na espiritualidade sendo mostrado em espírito para ele a verdade, a qual ninguém poderia entrar. Ninguém poderia entrar no pátrio do templo, nem nessas câmaras, que é os quartos, os aposentos também dos sacerdotes. Ninguém poderia entrar. Então ele foi levado em espírito. Em espírito ele foi e viu como que é, na verdade, o que ele só via de longe. Aquilo era a realidade. Eram todos adoradores de ídolo, ok? Já começava desde a entrada do templo. Então o que acontece? A mesma coisa é hoje. Se você não vê algo que está escrito na Bíblia, como que pode ser bíblico? E como que uma pessoa pode criar, ou duvidar, ou não acreditar em Deus, a chegar ao ponto de falar que não foi colocado por causa da época X ou a época Y, ou acrescentar algo? Por exemplo, quando Paulo escreve para a igreja de Coríntios, igreja de Éfeso, lá da Galáxias, da Galácias, ou de qualquer um outro lugar, aos Éfesos, aos Colossos, né? Para todo esse pessoal, é uma região a qual ele já vai nas suas viagens, fazendo as suas pregações, e depois ele vai mandando as cartas de orientação para confirmar essa firmeza com Cristo, porque naquela época não tinha as Bíblias, não tinha tudo esses preparos que tem hoje, né? Hoje tem uma bênção de Deus, é uma maravilha. Então, mas se você analisar bem, você vê que é uma pessoa passando para outra, se reúne, um lê essas cartas e os outros ali ouvem essas cartas. E depois se dispersam, cada um vai fazer sua atividade, porque isso fica gravado no coração de cada um. E o Espírito Santo de Deus aflora na mente da pessoa, para que a pessoa recorde todas as coisas. Mas o que acontece com a religião? Que a religião é assim: eu vou lá, ensino a verdade para alguém, aí eu faço desse alguém o meu discípulo particular, entendeu? E essa pessoa fica subjugada por mim até eu morrer. Quando eu morrer, eu passo esse discipulado
com aquele desunção, né? Eu passo pro meu filho, para alguém que eu gosto aí, e essa outra pessoa continua recrutando esses familiares até acabar a humanidade. É um recrutamento. Um vai recrutando o outro. Sempre nesse domínio. Porque tudo isso é baseado nos conceitos católicos. Qual a diferença? Que os aqui de outras denominações, cristão, pode a pessoa casar, ser um ministro do evangelho e casar, ter filho, construir família. Mas qual é interessante da gente ver é que as famílias vão crescendo, desenvolvendo e vai repassando esses comandos para outros familiares. Mas sempre nessa ordenança desse povo. Mas eles não passam para a pessoa fazer como está falando em Colossenses, Tessalonicenses, fala em Romanos, fala em todos os livros. A maioria das cartas, as epístolas, todos esses livros vem mostrando a respeito do ID, da pregação, de orientação para todas as coisas mediante a Deus, a Jesus Cristo. E a pessoa aprende e ela também vai repassando para outra pessoa para que ela aprenda também. Entendeu? Então você não vê mencionando a respeito de alguém que está liderando sobre um grupo e que se aquele grupo sair dali e vai receber uma maldição, vai ser desviado ou vai ser... Então essas pejorativas, a gente vê o baseamento dentro da católica. Que quando uma pessoa saía da igreja católica, ela era excomungada. O nome era excomungado. Na igreja evangélica, quando sai, o nome é desviado. Entendeu? E a diferença é a mesma. Lá na católica, quando a pessoa não é da igreja, eles falam que é um herege. E aqui fala que é um mundano. Lá nos muçulmanos já fala que é infiel, porque é tudo do mesmo conceito, todos estão vendo do judaísmo. E outra ainda, eles são até contrários aos judeus ainda. Tem muitos evangélicos que é contra o judaísmo, assim como os católicos, dizimou todos os judeus na época dele lá. Então a questão nossa em Jesus é a liberdade, não para você crer em Jesus e passar a fazer as coisas boas, não baseado numa doutrina humana, ou numa conversa humana, numa falácia humana. Você não vai fazer as coisas boas porque você é dessa ou daquela denominação. Porque você está indo em preceitos humanos. Você só faz as coisas certas porque você é da igreja tal, e a igreja tal não permite. Mas assim que você sair da igreja tal, pronto, agora você vai encher a cara, você vai brigar, você vai, blasfemar, vai ser contra Deus, né? Porque você vê ali naquela igreja Deus. Então, quando você está participando daquela igreja, então você faz todas as coisas certas, porque ali está Deus, mas quando você sai, você já não liga. Era como tinha essa visão de Ezequiel 8, no capítulo 8, era assim também que o sacerdote via. Eles tinham a ordenança de Deus para ele estar ali, para fazer a manutenção do templo, tudo certinho, e cuidar das coisas de Deus, mas dentro do quarto deles, eles achavam que Deus não via, então eles faziam tudo ao contrário. Então, o mencionamento de Deus sobre Jesus, a gente pode estar vendo em Colossenses, Tessalonicenses, e também ver a mentalidade de Cristo em Mateus, Marcos, Lucas, João, vendo o próprio Jesus como que ele ordena com todas as coisas. Agora você acha que quem na terra é mais que Jesus? Jesus não é Deus? Se ele está falando que não tem uma pedra para encostar a cabeça, que até um passarinho tem um ninho, até um lobo tem um covil para o seu repouso, ele não tem? Ele falou para o jovem. Você está compreendendo a diferença? Agora vem uma pessoa e fala que não, ele construiu aqui a casa de Deus. Se não deu essa permissão a Davi, você acha que tem alguém aqui na terra que é melhor que Davi? Outra pessoa? Você compreendeu? Então as pessoas subjugam a Deus. Desde a criação que vem essa subjugação. E Deus orientando em todo o tempo essa diferença.
Para não ficar muito grande, eu vou fazer um outro áudio para dar uma continuidade em outro livro a respeito disso. Paz e graça.